Olá para você, tudo bem? No ar, mais um Boa Noite Amazônia, aqui no seu canal NC News, 24 horas de notícias. E a gente começa falando que o escritor e psiquiatra Augusto Cury, pré-candidato à presidência da República pelo Avante, falou com exclusividade ao NC News em São Paulo sobre a entrada na política, sua trajetória e as propostas que pretende apresentar ao eleitor. Em entrevista ao jornalista Alex Sampaio, Cury explicou as razões que levaram à decisão de disputar o Palácio do Planalto e defendeu mudanças na reforma de governar o país. Vamos ver. Um homem, psiquiatra, um homem que fala para a mente humana, sobre a mente humana com um domínio incrível. Seus leitores, eu já li alguns livros. Mas aí esse homem resolve vir para a loucura que é a política. O que aconteceu? Loucura que é política mesmo. A política tem que estar no divã. Olha, a mente tem várias armadilhas. Sim. Tem a armadilha do medo, medo do futuro, a armadilha da necessidade ansiosa de se perpetuar no poder, a armadilha das preocupações, a armadilha quando você remói mágoas, perdas e frustrações, e tem a armadilha da polarização. Sim. Essa polarização insana que paralisou o Brasil, que atende uma minoria, mas a grande maioria é esquecida, não é atendida. Isso me fez entrar na seara da política. Talvez com a minha biografia não deveria entrar, mas quando nós olhamos para a necessidade da nação brasileira, 213 milhões de brasileiros que precisam ser abraçados. Veja bem, a polarização radical paralisou o Brasil. Temos 32 milhões de neurodivergentes. Nós precisamos abraçá-los, incluí-los, inclusive, com serviços adequados, multifocais, com serviços onde nós abarcamos com vários profissionais. Tem a dor da mulher. Que é forte. A cada 5 horas, uma mulher é morta pelos seus parceiros. É um absurdo, né? É um absurdo. A cada 5 horas, quase 1.500 mulheres, ou em torno disso. Imagina, é uma situação gravíssima. As mulheres poderosas não podem se calar. Não. Além disso, nós temos que ter uma escola em tempo integral, porque nenhum país se desenvolveu até hoje, Alex, sem uma escola em tempo integral, que previne a droga química, como cocaína e crack, e previne também a droga digital. O digital pode dar uma dependência nos níveis. E dá, né? A gente hoje tem muitos jovens se tratando, né? Se tratando, e dá uma dependência nos níveis da cocaína. Quando um jovem deixa de usar o celular por 3 a 4 ou 5 horas e ele está intoxicado, viciado, tem síndrome de abstinência, irritabilidade, ansiedade, angústia, sentimento de vazio, sintomas semelhantes a uma droga estimulante. Eu acho que da forma que você fala com a propriedade, por ser, né, médico e a tua experiência em relação à mente humana, me dá a sensação de que você já olha para os problemas. A gente citou aqui algo gravíssimo e algo triste que a gente tem acompanhado nesse país, como o feminicídio, né? A gente falou agora dessa dependência tecnológica. Eu acho que é muito importante para o cidadão, para o eleitor, para o político, fazer essa ligação, né, do que é a mente, do quanto a mente reflete do que é viver em sociedade. Você tem toda a razão. Como eu disse, a política tem que estar no divã, porque é inacreditável como esse ambiente é tóxico. Eu conversei com muitos políticos e todos eles já foram traídos de alguma forma. Espera um pouquinho. A política deve ser um ambiente de cooperação, um sustentáculo da democracia, mas infelizmente existe menos democracia do que a gente imagina, porque você usa um inimigo, alguém que tem ideia divergente como se fosse um inimigo a ser abatido. Olha, o que é isso? A beleza da democracia está na divergência de ideias, porque só há unanimidade nas ditaduras. Sim. Então, na política precisa haver um choque de lucidez. Um choque sério de lucidez, para nós centrarmos naquilo que importa. E importa a dor das pessoas. Imagine, por exemplo, uma pessoa, e há milhares, ou talvez até milhões de pessoas que não dormem à noite porque fazem contas. Poxa, o dinheiro que eu ganho não é suficiente para suprir as necessidades de alimentação, moradia, mobilidade, escolas, e até mesmo para poder viajar, ter um carro, uma casa com qualidade. Então imagina, as pessoas sofrem pelo futuro porque fazem contas a noite toda. E a mente precisa o mínimo de descanso para poder sair do estado consciente para o inconsciente. Então, o Brasil precisa de fato de um choque de lucidez para focar na dor das pessoas e, de fato, centralizar na solução dessas dores. Sim. Caso contrário, nós vamos continuar sendo um país polarizado que atende a minoria,
mas a grande maioria não tem voz. E eu quero representar com muita humildade essa voz, porque não é a minha voz, é a voz dos brasileiros. É o país que soma e não o país que divide. Quando a gente vem desse discurso inteligente, um discurso bonito, né? Mas quando a gente vem para a realidade, ser eleito, o que a gente consegue, no seu ponto de vista, na tua avaliação, mudar na prática para que o indivíduo, para que o cidadão não vá à noite, em vez de dormir, não fique ali fazendo contas e dificuldades? O que falta e o que podemos fazer na prática para que a vida do cidadão brasileiro, o cidadão de bem, o cidadão honesto, a grande maioria desse país que trabalha duro, recebe pouco, como é que a gente consegue transformar isso? Exatamente. Alex, nós precisamos de fazer uma avaliação dos gastos públicos. O país tem que ser mais responsável fiscalmente. Temos que ver os desperdícios também, onde tem desperdício e o que nós podemos otimizar os custos para que possamos eliminar esse desperdício. Nós precisamos ter um combate muito sério à corrupção. E não adianta só enxugar gelo, não adianta só combater o corrupto, o crime já instalado. O ideal seria nós termos centenas de comitês formados por grandes líderes do Ministério Público, líderes das empresas, líderes religiosos, líderes sociais. Um comitê, sociedade está de olho para analisar as licitações e para mostrar que agora a sociedade não está distante, ela está de olho nas prefeituras, no governo estadual, no governo federal. A sociedade tem que participar de um mutirão de prevenção. Caso contrário, entra governo, sai governo, a corrupção ela se torna endêmica e depois até epidêmica, ou seja, ela explode, como aconteceu no Banco Master. Então nós temos, de fato, ter uma sociedade que nos leve a proteger mais o cidadão brasileiro, ou seja, a sociedade se autoprotege quando ela não deixa os políticos atuarem ao seu bel prazer. Até porque cada político recebe um salário que advém dos impostos. Os políticos todos são empregados da sociedade. São funcionários, a gente fala muito isso aqui no NC News, pelo né? voto. Sim, eles são funcionários nossos. Funcionários, exatamente. E o presidente não é o maior líder da nação, é o maior empregado da nação. Sim. Ele tem mais de 200 milhões de patrões. Mais. Né? Então, essa postura anticorrupção, uma postura de prevenção do crime. Inclusive, é importante dizer sobre o crime que um Estado desorganizado ele é tão cruel como o crime organizado. Por exemplo, nós temos vírus e bactérias que podem nos infectar, mas se o corpo está saudável, você tem anticorpos para combater esses agentes patógenos. Reitero, bactérias e vírus. Agora, se o Estado está organizado, se a Polícia Federal está unida, trabalhada e integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e se nós temos uma polícia foco, que também é um dos meus objetivos, 5% da força de trabalho de cada município, ser convertida numa polícia de combate preventivo, treinada pela elite da Polícia Militar e da Polícia Federal. Já pensou o que pode ocorrer? 4 polícias integradas, treinadas, equipadas com tecnologias. Então, o Estado organizado, o corpo da sociedade, ele impede menos os vírus e bactérias. Essas bactérias que atacam. Ou seja, os crimes. Né? Eu gostei da sua analogia agora, quando a gente... Posso chamar de Cury, né? Poxa, é um prazer. Alex, assim é um grande prazer, é um grande prazer. A gente falou dessa questão de uma polícia unificada, a gente falou da bactéria, do vírus, né, da segurança como um todo. E você fala muito bem do Estado, quando a gente fala no Estado, o Estado como poder, né? E a gente sabe que o Estado tem falhado em muitos lugares. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, quando a gente olha para São Paulo, algumas capitais do Nordeste, o Estado parou ou não conseguiu conter o avanço das facções criminosas, né? No Rio de Janeiro, uma realidade terrível agora também é a milícia. Se já não bastasse os bandidos, temos aqueles policiais que se corromperam e viraram da milícia. Então falta o Estado, chega a bandidagem. Num país com tantas diferenças como o nosso, como é que a gente faz para que essa população que fica ali na comunidade, que fica no morro, que fica na favela, que não tem o poder público perto, uma assistência de saúde, de ensino, para não acabarem ficando reféns, né, desses criminosos? Você tem razão. Veja bem, no meu plano de governo tem alguns projetos que são importantíssimos. Número 1, eu quero abraçar cada comunidade ou favela, como a escola do empreendedor,
e uma agência do Banco do Empreendedor. Já pensou? Pela primeira vez, elas serão abraçadas através de uma política de Estado. Não é uma política de partido, não é uma política de governo, de ego. E em cada escola pública também, em cada igreja, em cada cidade pequena, média ou grande. Se você realiza o sonho das pessoas, se elas melhoram a sua qualidade de vida, se elas ganham melhor, consequentemente elas cuidam muito mais do seu ambiente. Se recolhe mais impostos, o Estado é mais rico e pode pagar melhores salários para os policiais. Sim. Veja bem, 2% dos policiais que cometem crimes e devem a barras da justiça, ou seja, eles não podem comprometer a imagem de 98% dos policiais que colocam sua vida em risco, às vezes com baixos salários. Nós temos que equipar, treinar, valorizar os policiais, inclusive com melhores salários, Sim. tá? Porque eles realmente são os guardiões da sociedade na parte de prevenção do crime. São os heróis. São os da vida heróis, real. exatamente, heróis anônimos. Anônimos. Como são os professores, que têm que ser trabalhados, equipados, valorizados, inclusive com melhores salários. Sim. Imagine uma professora que, de repente, está em sala de aula, ela é refém dos alunos, e ela chama a atenção de um aluno porque o aluno teve um comportamento inadequado. Aí ela recebe um WhatsApp que ela corre risco de ser processada por esse pai. Sim. É a geração mimimi. Já pensou? Ela nunca mais vai conseguir ter liberdade para chamar a atenção dos outros alunos. Passado alguns meses, ela vai pedir ou exoneração do cargo, ou então ela vai querer trabalhar na secretaria, não vai querer mais estar na frente dos alunos. Poxa, os professores também, professores e professoras, são heróis da sociedade, como são os policiais, como nós estamos comentando. Mas, infelizmente, nunca uma classe foi tão asfixiada, desvalorizada como os professores. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Os professores jamais poderão ser substituídos pela inteligência artificial. Não dá. A inteligência artificial pode ajudar, a tecnologia pode ajudar, mas só um ser humano, Alex, que passa por dúvidas, tem solidão, angústia, ansiedade, pode ensinar outros seres humanos também que passam por angústias. Que é real. Porque é real. É de verdade. A IA nunca vai se... Eu estava conversando com a IA ontem. Estava conversando com a IA. Ela te responde bem? Responde. Vai ser um desastre. O que vai acontecer Eu imagino. é que as pessoas vão construir relações com a IA porque a mente mente. A inteligência artificial consegue simular empatia. Estou preocupado com você. Olha, não fica triste, não. Tem solução para isso, para aquilo. Numa voz muito delicada. Então as pessoas vão criar vínculos afetivos porque a mente está criando vínculo com elas. Com elas mesmo. Então, a inteligência artificial nunca vai poder educar um ser humano porque ela nunca vai passar por dúvidas, nunca vai passar por angústias, por medos, O sofrimento. por um bullying. Ela não sabe o que é isso. Não saberá. Então, os professores, tenho certeza, vocês são insubstituíveis no teatro da sociedade para formar pensadores e não repetidores de informação. É isso aí. Outros candidatos também deverão visitar as nossas emissoras para dar esclarecimentos, e falar das candidaturas e das propostas para o povo brasileiro. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam.
NC News. Conteúdo, contexto, conexão. Já conhece o Preveste da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas, gente. Para quem quer se preparar para as provas do vestibular e do SINS. E você pode assistir pelo aplicativo, pelo YouTube, né? Ou pela TV NC News, de segunda a sexta, às 8h30, com a reprise todos os dias, às 17 horas. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Você já sabe que o Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis e protege a sociedade, mas ele não atua sozinho. Junto com o Ministério Público, instituições como o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública e Privada formam um sistema de justiça. Cada um tem o seu papel. No Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça defendem a ordem jurídica e o regime democrático, fomentando a implementação de políticas públicas e o asseguramento dos direitos fundamentais dos cidadãos. A instituição tem o compromisso com a defesa da vida e também com o direito das vítimas e das pessoas vulneráveis, garantindo interesses sociais e individuais importantes. Já a Defensoria Pública tem como função constitucional prestar orientação jurídica e defender de forma gratuita, judicial e extrajudicialmente os direitos individuais e coletivos dos necessitados. O Ministério Público fiscaliza, investiga e pode encontrar soluções consensuais, mas, quando necessário, propõe ações judiciais para garantir direitos, cabendo ao Poder Judiciário decidir cada caso, ficando garantida pela advocacia pública ou privada a defesa dos envolvidos. Essa atuação conjunta garante o cumprimento das leis, a solução justa dos conflitos e o acesso à justiça para todos. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Fala, galerinha! E aí, já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do Macro e SIS. Macro é o vestibular da UEA, tá bom? As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, YouTube e pela TV NC News. Vem estudar com a UEA. Valeu! E aí, você já conhece o Preveste da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular macro e também do SIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, YouTube ou pela TV NC News. Então o que você está esperando? Vem estudar com a gente, vem estudar com a UEA.
Seu Boa Noite Amazônia de volta e hoje à noite em Manaus está pegando fogo porque existem duas convenções acontecendo agora, nesse momento. E na zona centro-oeste de Manaus, quem também realiza uma das convenções é a Federação União Progressistas do governador Roberto Cidade e do pré-candidato ao Senado, Wilson Lima. O encontro acontece na Arena Amadeu Teixeira e o nosso repórter Gabriel Abreu está por lá e vai contar tudo pra gente agora. Boa noite, psiquiatra. Gabriel. Conta pra gente aí da movimentação. Boa noite, Cristina. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui no Boa Noite Amazônia. Vou pedir para o repórter cinematográfico Márcio Azevedo mostrar essa movimentação que cada vez mais aumenta o fluxo de pessoas chegando aqui na Arena Amadeu Teixeira, onde deve acontecer a convenção do União Progressistas, que é o partido da federação, aliás, União Brasil e Progressistas. Essa federação vai lançar a candidatura à reeleição do governador Roberto Cidade e do vice Serafim Correia, do PSB, ao governo do Amazonas. O candidato ao Senado dessa chapa será o Wilson Lima, ex-governador do Amazonas. A federação também deve lançar aí 75 candidatos a deputados estaduais e 27 candidatos a deputados federais. A movimentação vai ficando cada vez mais intensa aqui. A previsão de início de chegada dos candidatos é às 19 horas, mas o início do evento está marcado para as 19 horas e 44 minutos. Havia uma expectativa muito grande nos últimos dias para o nome do vice, mas esse nome foi anunciado no domingo pelo governador Roberto Cidade. Agora, a surpresa é para saber quem serão os suplentes na vaga que vão concorrer aí com o Wilson Lima ao Senado. A gente não tem nenhum spoiler, ainda não foi divulgado esses nomes, mas há uma expectativa para que esses suplentes também sejam conhecidos na convenção do partido, que vai ser realizada logo mais às 19 horas e 44 minutos. Toda a movimentação aqui da Arena Amadeu Teixeira, dessa convenção que oficializa, portanto, a candidatura à reeleição de Roberto Cidade e de Serafim Correia ao governo do Amazonas, a gente vai trazer ao longo da programação. Cristina Magna, volto com você. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que está muito barulho aí, mas você deve estar me ouvindo. Você que é um repórter antenado, que está aí sempre trazendo informações, às vezes inéditas, exclusivas para a gente, como é que se avalia até o momento todas essas convenções? Você vem participando de quase todas. Como é que se avalia essa movimentação política no estado do Amazonas atualmente? Conta pra gente. Cristina, se você puder repetir mais uma vez a pergunta, por conta que o som aqui na Arena Amadeu Teixeira está muito alto. Eu não consegui ouvir muito a pergunta, mas eu consegui compreender a parte final, que foi justamente a avaliação. Aqui, essa convenção, ela está acontecendo bem perto do prazo final. O que chama atenção também nessa convenção toda é o trânsito para chegar aqui na Arena Amadeu Teixeira. Então, várias caminhonetes, ônibus estão trazendo apoiadores desses candidatos a deputado estadual, deputado federal e também do próprio candidato à reeleição, Roberto Cidade. E chama atenção também essa movimentação porque Roberto Cidade fez bastante mistério sobre essa candidatura à reeleição. Ele só confirmou mesmo esse nome à reeleição no dia 4 de julho deste ano, que foi quando terminou o prazo para a inauguração de obras por parte do estado do Amazonas. Então há uma movimentação bastante explícita aqui na Arena Amadeu Teixeira para saber como é que vai ser esse discurso do Roberto Cidade, do Serafim Correia e do Wilson Lima. Eu vejo também assim uma posição um pouco assim desafiadora e mais complicada para o governador Wilson Lima, o ex-governador Wilson Lima, ao Senado, que vai justamente concorrer aí ao Senado. Ele anunciou essa candidatura aos 45 minutos do segundo tempo, renunciou ao governo no dia 4 de abril, já nas últimas horas ali para deixar o cargo de governador. Em duas oportunidades ele tinha deixado explícito que não iria se candidatar ao
mas com a renúncia de Tadeu de Souza, de vice-governador, o Wilson Lima acabou renunciando ao governo do Amazonas. Esse Cidade foi eleito governador no dia 4 de maio, numa eleição direta que aconteceu ali na Assembleia Legislativa do Amazonas, por unanimidade. Roberto Cidade e Serafim Correia foram eleitos por unanimidade. 24 deputados estaduais. Agora, essa chapa vai estar aí sendo justamente avaliada pelo povo, porque é justamente esse momento em que Roberto Cidade e Serafim Correia vão se apresentar ao povo do Amazonas, os mais de 2.800.000 eleitores que vão decidir o futuro de quem vai governar o estado a partir do dia 6 de janeiro de 2027. Qualquer movimentação a gente vai trazendo ao longo da programação aqui do Boa Noite e também do NC News. Cristina Maia. Valeu pelas informações. Quase impossível se concentrar e dar uma informação no meio desse barulho todo das convenções. Mas valeu sim a informação, Gabriel, valeu. E agora a gente vai para Brasília falar sobre uma decisão que terá impacto direto na campanha eleitoral de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras para a veiculação de propaganda política em carros de aplicativo, estabelecendo limites para essa forma de divulgação durante o período eleitoral. Quem traz as informações para a gente direto da capital federal é o repórter André Rosa. Bom, esta decisão estabelece que carros de aplicativo não podem exibir adesivos ou outros materiais de campanha enquanto estiverem sendo utilizados no transporte remunerado de passageiros. O entendimento passa a orientar a fiscalização da propaganda eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral considerou que esses automóveis, apesar de particulares, tornam-se bens de uso comum para fins eleitorais durante a prestação do serviço. E isso ocorre porque diferentes passageiros têm ali acesso ao veículo e ficam diretamente expostos ao material de campanha. O julgamento teve como origem uma multa de R$2.000 aplicada a um candidato nas eleições municipais de 2024 em Caruaru, Pernambuco. O adesivo com nome, número eleitoral, estava à época instalado em automóvel usado para corridas por aplicativo. E a maioria dos ministros manteve a punição, apesar da divergência apresentada durante o julgamento. E esta restrição vale a pena enquanto o veículo estiver sendo utilizado para o transporte de passageiros e não transforma o automóvel particular em um bem público. Obrigada, André, pelas informações. E ontem a disputa pelo governo do Amazonas ganhou mais um capítulo. O pré-candidato Davi Almeida e a pré-candidata a vice-governadora, doutora Chádia, apresentaram o plano de governo da chapa, com propostas para as áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento econômico e muito mais. Vamos ver. Vendemos sonhos, nós entregamos resultados. O plano de governo intitulado Pra Cima Amazonas foi apresentado para apoiadores do Avante na tarde desta segunda-feira. Segundo a chapa, o documento foi elaborado ao longo dos últimos meses por uma equipe técnica multidisciplinar e também levou em conta as demandas apresentadas pela população durante encontros na capital e no interior. Ano passado, nós cumprimos 40% do plano que foi elaborado para 4 anos. Em um ano, nós já fizemos 40%. Já iniciamos a execução do ano passado até a minha saída da prefeitura, no mês de março, mais 39% do plano em execução. Eu acredito que já até ultrapassou, que eu já saí 4 meses, né? Já aconteceram outros programas, mas para entrar em execução faltam 21%. Veja, Renato talvez chegue ao final desse ano, no segundo ano do mandato, com mais de 80% do plano executado. O documento destaca propostas para áreas como gestão pública, desenvolvimento econômico, infraestrutura, educação, saúde, segurança e desenvolvimento social.
Durante o evento, Davi Almeida afirmou que a experiência da Prefeitura de Manaus serviu como base para a construção do plano e citou avanços que, segundo ele, foram alcançados nas áreas da educação e da saúde. Quando eu falo da saúde, tem uma coisa que o nosso próximo governador é determinado e eu junto com ele também. Sabe que vocês desconfiam da área da saúde, o que seja? É zerar a fila da morte no Cisrep. Este é o maior e mais desafiador compromisso que eu, junto ao Davi, e se Deus quiser, no próximo ano, junto com o nosso prefeito Renato Júnior. Na área da saúde, a pré-candidata a vice, doutora Chádia Frache, destacou que participou diretamente da elaboração das propostas e defendeu a descentralização dos serviços como uma das prioridades da chapa. Esse plano aqui muito me orgulha e eu quero dizer para vocês, ele não precisa ter 1000 páginas. Ele não precisa, não é o tamanho do plano que é apresentado, ele precisa funcionar. A pré-candidata também afirmou que é necessário ampliar o acesso da população do interior aos serviços de saúde e fez críticas à falta de diálogo entre a Secretaria de Saúde do Estado e os municípios. Nós não poderíamos deixar de estar participativos neste período eleitoral, sobretudo nesse, que está se fechando uma cortina de esquecimento, de descaso e de abandono do nosso Estado, que ficará registrado na memória, mas na memória mais triste da história, pelos flagelos do que uma má gestão pode fazer. Está finalizando 8 anos. 8 anos de incompetência, de falta de gestão. E é por esse motivo que os hospitais estão cheios. E é por esse motivo que naturalmente e lamentavelmente Manaus esteve abandonada os últimos 8 anos pelo governo do Estado. O que nós estamos fazendo todos aqui hoje, juntamente com o pré-candidato Davi e sua vice, doutora Chádia, é apresentando e dando a oportunidade da população manauara e amazonense ter a oportunidade de ter um plano de governo que vai seguramente ao encontro das maiores necessidades que o nosso Estado tem nesse momento. O evento também contou com a presença do prefeito de Manaus e coordenador de campanha de Davi Almeida, Renato Júnior. Durante o discurso, ele defendeu uma parceria permanente entre o governo do estado e as prefeituras e também fez críticas à gestão estadual, especialmente na área da saúde. Com o lançamento do plano de governo, a chapa passa a detalhar as propostas durante a campanha eleitoral. As medidas apresentadas serão um dos principais temas dos debates e das agendas dos candidatos nos próximos meses. E a Federação Renovação Solidária, formada pelo PRD e Solidariedade, oficializou a candidatura de Fará Mesquita ao governo de Roraima. A convenção também confirmou o nome de Hilton Xavier para a disputa ao Senado. A convenção foi realizada na Assembleia Legislativa de Roraima e reuniu centenas de filiados e apoiadores. O influenciador digital Fará Mesquita, do Solidariedade, foi oficializado como candidato ao governo do estado. A autônoma Natália Cipriano foi confirmada como candidata a vice-governadora. É um marco na política roraimense. Nós temos aqui 2 candidatos do sistema. É o Soldado Sampaio, que é o candidato do sistema estadual, apoio da Assembleia Legislativa, do governo do estado de Roraima, e nós temos o prefeito Arthur, o candidato do sistema municipal, dos carcomissionados do município. A minha candidatura ao governo do estado de Roraima, ela é a candidatura da sociedade. Ela é uma candidatura sem padrinho, ela é uma candidatura onde a pretensão nossa é fazer a sociedade do estado de Roraima discutir os grandes gargalos e o porquê que a classe política não enfrentou os grandes debates aqui no estado de Roraima.
Durante a entrevista, Fará afirmou que sua campanha terá como principais bandeiras a exploração das riquezas naturais de Roraima e a ampliação das áreas destinadas à produção. O candidato defendeu a legalização da mineração, criticou o avanço de novas demarcações de terras indígenas e diz que o Estado precisa aproveitar o potencial mineral e agrícola para gerar emprego e renda. Eu tenho certeza da minha eleição para o governo. Eu acredito que a minha campanha ela vai ser igual à campanha do Collor. Quando saiu o candidato, tinha mais de 13. Ele não pontuava na pesquisa, no final do primeiro turno, ele estava no segundo turno e venceu o Lula. A minha campanha ela vai ser inspirada justamente no ex-senador Hélio Campos, que não aparecia na pesquisa, quando abriu a urna, foi o senador mais votado. A minha campanha ela vai ser uma campanha que vai trazer os roraimenses a debater o estado de Roraima e vou falar aquilo que nem Sampaio e nem o prefeito Arthur teve coragem de debater as questões essenciais do estado de Roraima. Minha campanha ela é diferente. Na mesma convenção, o Avante oficializou a candidatura do cientista biológico Hilton Xavier ao Senado. A chapa tem como suplentes os empresários Fernanda Macedo e Diomédio Borges. A gente tem uma chapa de candidatos a deputado federal e de Senado, né? Pelo partido, apenas eu vou ser o candidato pelo Avante, junto com o PRD Solidariedade, que é uma federação. Mas temos 9 candidatos, pré-candidatos a deputado federal pelo Partido Avante. Hilton Xavier afirmou que pretende defender o desenvolvimento do interior de Roraima, a regularização fundiária, a melhoria da infraestrutura e o fortalecimento das relações comerciais com a Guiana e a Venezuela. O candidato também declarou alinhamento à direita conservadora, defendeu a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e afirmou que, se eleito, pretende atuar dentro dos limites da legislação para combater eventuais excessos do judiciário. Além das candidaturas majoritárias, a Renovação Solidária apresentou 8 candidatos à Câmara dos Deputados, entre nomes ligados à pesca e às instituições religiosas. Roraima também vai contar com a cobertura total do Grupo Norte de Comunicação nas eleições. E olha só, o senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira que a definição do candidato a vice na chapa deve sair até o dia 15 de agosto. A data marca o fim do prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Durante uma sabatina promovida pelo portal O Antagonista e pela empresa G4 Educação, Flávio minimizou a decisão de partidos de centro e direita que optaram por não declarar apoio formal à candidatura. O senador também voltou a citar a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, como uma possibilidade para ocupar a vaga de vice. A candidatura de Flávio Bolsonaro foi oficializada pelo PL no dia 25 de julho em convenção realizada em São Paulo. As alianças e a composição final das chapas devem ser definidas até o encerramento do calendário eleitoral. E vamos de volta ao Distrito Federal. Uma operação deflagrada nesta terça-feira investiga um grupo suspeito de planejar ataques contra autoridades brasileiras durante o período eleitoral. Entre os possíveis alvos estava o prédio onde seria realizado um debate presidencial. O André Rosa volta conosco e nos fala de que forma esse grupo agia e onde os mandados estão sendo cumpridos. Olha, esta ação foi batizada como Operação Rede Interrompida, que busca desarticular os suspeitos antes que os planos avançassem. Essa investigação aponta que eles discutiam a realização de atentados nos países durante as eleições. E os policiais agora tentam identificar a participação de cada integrante e saber até que ponto os preparativos já haviam avançado. Um dos planos investigados envolvia a colocação de explosivos no prédio escolhido para receber um dos debates entre candidatos à presidência da República. A polícia também apura se outras autoridades e também outros locais estavam na mira desse grupo. Bom, os detalhes sobre as datas, endereços e os possíveis alvos
são mantidos, por enquanto, sob reserva para não prejudicar a apuração. Ao todo, são cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E a expectativa é que celulares, computadores e outros materiais escolhidos ajudem a reconstruir a comunicação entre os investigados. Bom, a análise desses equipamentos também poderá indicar se havia ali mais pessoas envolvidas nesse planejamento. A investigação é conduzida pela Divisão de Combate e Prevenção ao Extremismo da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticos do Ministério da Justiça. Uma coletiva de imprensa está sendo já realizada aqui no Ministério e vai trazer novos detalhes sobre esta operação, e até o momento não foram divulgadas informações sobre prisões. E a apuração continua e a gente vai estar acompanhando aí os detalhes, principalmente aí desta coletiva que vai trazer mais informações sobre esta operação. Nós vamos seguir acompanhando. Eu volto com vocês. Muito obrigada, André Rose. A qualquer momento a gente volta com novas informações a respeito desse e de outros casos. O seu Boa Noite Amazônia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até amanhã.